Shalom pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos das Parashot, das porções da Torá. Semana passada a gente viu um pouquinho sobre a Parashá de Korah e essa semana a gente está vendo sobre a Parashá de Hukat, tudo bem? Lembrando, esse é um canal pessoal, onde eu vou tentar passar para vocês aí um pouco do conhecimento geral judaico, tanto do judaísmo messiânico quanto também de demais linhas judaicas, tudo bem? Lembrando, está gravando em casa, então algumas vezes meus filhos estarão brincando próximo, então vocês que sabem que terão a oportunidade aí de ouvi-los ou vê-los, tá? Então aí peço a compreensão de todos. A Parashá de Hukat, ela começa em Números capítulo 19 e vai até Números capítulo 22, verso 1. Hoje tu vai ler o verso 1 e o verso 2 do começo da Parashá, mas não vai meditar tanto, ou toda a parte do verso 1 e 2, ou do conhecimento geral que eu tenho e que eu li. Mas você vai ler um aspecto sobre a Parashá de Hukat, tudo bem? Vamos ver então Números capítulo 19, verso 1 e verso 2. E falou o Eterno a Moisés e a Araão, dizendo: Este é o estatuto da lei, que ordenou o Eterno, dizendo: Fala aos filhos de Israel para que tomem em teu nome uma vaca vermelha, perfeita, na qual não haja defeito e que ainda não tenha levado o jugo. Então aqui nós vemos o Eterno falando a Moshe e a Aharon sobre o estatuto da lei de uma vaca vermelha, que deveria ser perfeita e que não tinha levado nenhum jugo. Hoje a gente vai meditar um pouco mais sobre o nome da Parashá. Parashá de Hukat tem a ver com o verso 2, onde fala Ze ou Zot Hukat, HaTorá. Esta ou este Hukat HaTorá é um estatuto da Torá. Lembrando que as mitzvot, os mandamentos, são divididos em quantas categorias? São divididos em 3 categorias. Quais são elas? Bom, para quem tem o livro Nos Caminhos da Eternidade, em hebraico Bintivot HaNetzach, esse livro aqui vendido pela Sefer, o volume 2, vai ensinar vários aspectos das porções da Parashá. Então vai ter um comentário, alguns comentários sobre cada uma das porções da semana. Recomendo aí para aquele que quer se aprofundar nas Parashot, nas porções da Torá, na visão judaica, é um livro bom aí para você comprar, para aumentar aí a sua biblioteca. Lembrando que o povo judeu é conhecido como povo do livro. Então você, quando vai seguir a fé judaica, vai ler diversos livros, e lembrando que tem que tomar cuidado para você não ser o rabino ou o membro ou uma pessoa de um livro só, tá? Então, livros judaicos têm diversas categorias, diversas épocas, vários livros, várias opiniões. Então, o judaísmo tem a seguinte teoria, onde tem 2 judeus, tem 3 ou mais opiniões, tá? Então, é muito importante você não ficar apegado a só uma linha judaica, só um pensamento. Lembrando que geralmente eu, Rosh Malahi, sigo sempre uma linha mais Masorti, mais conservadora, tá? Tem muitas coisas boas do ortodoxo, do Haredi, mas tem também coisas ali do liberal que também são boas. Então você tem que estar em um meio termo para que você não vá a nenhum dos extremos, nem acabe indo muito para mandamentos inventados por homens, mas também não acabe indo muito para o liberalismo e acabando negando aí os mandamentos que foram dados por Hashem, pelo Eterno. Nesse livro, Nos Caminhos da Eternidade, página 12, nós temos um assunto bem interessante aqui, explicando sobre as 3 categorias de mitzvot que a Torá é dividida. Sabemos que a Torá é composta por 3 tipos de mitzvot: Edot ou Edut, Mishpatim e Hukim. Então esses são as 3 categorias que as mitzvot são divididas: Edut, Mishpatim e Hukim. Edut são testemunhos, são as mitzvot ligadas com as festividades. Então, por exemplo,
Pessah, festa dos asmos, Hag Matzot, Shavuot, Rosh Hashanah, festa das trombetas, Yom Kippur, o dia do perdão, Sukkot, são todos mitzvot edut, são testemunhos, a ligação que há entre Deus e Israel. O Shabat, por exemplo, também é um edut, é um sinal entre Deus e o povo de Israel, como está em Êxodo 31. Então, o Shabat tem servido de sinal entre Deus e o povo. E os edut, eles são baseados geralmente em datas, em acontecimentos importantes na vida de Israel. Então, o Pessah, dia 14 de Nissan, a festa dos Asmos, dia 15 a dia 21. Então, essas datas, elas são dias que aconteceu a libertação do Egito, por exemplo, quando eles saíram fisicamente do Egito. Shavuot marca a entrega da Torá. Sukkot marca a época que eles habitaram no deserto, habitaram em cabanas. Então, cada uma dessas mitzvot edut vai estar ligado com um testemunho entre Deus e o povo de Israel, que ligam o povo a Deus. Tá? Não são mitzvot muito complicadas de serem entendidas, são mitzvot que estão ligados a testemunho entre Deus e o seu povo. Uma outra classificação de mitzvot são as mishpatim. São mitzvot que o intelecto entende por ser leis éticas. Não matar, não roubar, não adulterar, honrar pai e mãe, fazer justiça. Esses são mandamentos que o intelecto humano, mesmo povos não tendo a Torá como a sua norma de vida, mas essas leis mishpatim eles acabam cumprindo. Todos os povos em geral entendem que a pessoa tem direito a ter objetos sem que sejam roubados, ter direito à vida, sem que a pessoa venha e tire a vida da pessoa, direito ao relacionamento entre homem e mulher, que haja uma fidelidade entre eles. Então isso, muitos têm como algo correto. Então, de certo modo, até mesmo se não tivesse a Torá em si, isso está dentro do homem. É um pouco mais fácil de entender para que uma sociedade ela possa seguir adiante. Então, esses são mandamentos que são um pouco mais fáceis de serem compreendidos pelo intelecto humano. Agora nós vamos para os Rukim. Os Rukim são mitzvot que o nosso intelecto não entende, mas que a sabedoria divina entendeu necessárias à sustentação saudável das pessoas, tanto espiritual como materialmente. Então, os Rukim, as pessoas, os povos, quando veem os Rukim, eles não entendem. Para eles, muitas vezes, não tem uma lógica esse tipo de mitzvah, esse tipo de mandamento. Um Rukim bem conhecido é não misturar lã e linho. Então, esse é um Rukim da Torá escrita, não vestir uma roupa que seja misturada de lã e linho. Outro Rukim é não trabalhar com um arado com um boi e com um jumento, no mesmo arado. Esses são alguns tipos de Rukim. Não comer sangue, por exemplo, é um Rukim. Tem algumas especificações, mas não é algo bem específico, que é a proibição de sangue, de comer sangue. Então, esses são mitzvot Rukim. E a Paradumá, a vaca vermelha, é uma mitzvah Rok, ou Rukim. Ela é uma mitzvah que, na lógica humana, aparentemente, na primeira vista, não tem uma lógica humana. Por que não tem uma lógica humana? A mesma vaca vermelha, quando é feito a degola dessa vaca, misturados itens, todo mundo que é envolvido no abate da vaca, na preparação da vaca, em levar uma parte da cinza para fora do acampamento, toda pessoa que está envolvida com a vaca vermelha fica impura. Até mesmo depois de pronta já a cinza, o sacerdote que ia aspergir sobre o contaminado essa água com a cinza da vaca vermelha, o sacerdote ficava impuro. Só que ao mesmo tempo que purificava o sacerdote, purificava a pessoa, certo? Então, por isso que a mitzvah da vaca vermelha é considerado um Rukim. Se você for observar, você verá ali no verso 7, aquele que levar sua cinza, lavará o sacerdote suas roupas, banhará a sua carne na água e depois entrará no acampamento. E impulso será o sacerdote até a tarde. Então todos que eram envolvidos na preparação
e na hora de aplicar também a cinza da vaca vermelha, ficavam impuros. Mas aquele que estava impuro por causa do morto, após ser aspergido com essa cinza, fazer uma mikve, a pessoa ficava então pura. Lembrando que a gente vai falar sobre outros aspectos desta mitzvah, mas hoje você está se aprofundando aí nesses 3 pontos: Edut, Mishpatim e Hukim. Testemunhos, juízos e também, por último, os estatutos. E algumas vezes as pessoas, tem mitzvot que as pessoas gostam de ficar escolhendo. Então essa mitzvah eu acho que é importante. Não, essa mitzvah eu não acho tão importante, eu não vou cumprir agora. A gente sabe que uma pessoa que está em conversão, ou uma pessoa que está fazendo techuvá, ela vai obedecer a Torá de forma gradativa, quanto ela vai aprendendo. Mas uma pessoa após já estar convertido, ou após fazer techuvá, ela já não pode ficar escolhendo mitzvot, ou mandamentos. Ela tem que cumprir tudo aquilo que ela conhece e tudo aquilo que está na sua mão de cumprir, e que é respectivo a ela. Então, todos os mandamentos respectivos a ela terá que cumprir. E o que ocorre? Algumas vezes a pessoa, quando ela faz a escolha de uma mitzvot, de um mandamento, ela acha que, vou cumprir esse mandamento porque esse mandamento é mais importante. Esse daí eu não vou cumprir porque não é tão importante. Eu vou dar um exemplo de uma mitzvah, de um mandamento, que a recompensa de um quanto do outro é a mesma. Só que uma mitzvah é considerada mais importante por alguns e a outra, algumas vezes, é deixada de lado. Mas as duas mitzvot têm a mesma recompensa. Se você lê em Êxodo 20 e Deuteronômio 5, você verá o decálogo, os 10 mandamentos, onde fala de honrar pai e mãe, por exemplo, para que se prolongue, seus dias aumentem na terra. A gente sabe aí que tem vários aspectos. Por exemplo, seu pai e a mãe falam: filho, não faça isso que é perigoso. Seu filho desrespeita, ele está mais sujeito a morrer. Não se envolva com aquela pessoa, meu filho. Seu filho desobedece, está mais sujeito a morrer. Então a gente sabe aí várias coisas que desonrar pai e mãe tem um certo perigo da vida ser encurtada. Então essa é uma mitzvah mishpatim, é um juízo. Lembrando que é muito interessante essa parte de honrar pai e mãe, mas mesmo honrar pai e mãe tem limites. Nós vemos, por exemplo, Abraão. A gente sabe que Tera morreu depois que Abraão saiu da terra. E Abraão deixou seu pai. Por que Abraão deixou seu pai? Porque seu pai é considerado um homem idólatra. Quando Deus chamou, ele teve que deixar seu pai. E se ele na Torá não fala mais de Abraão voltando a ver seu pai ou indo no velório do seu pai, porque parece que houve um total rompimento entre Abraão e Tera. E quando você vai, por exemplo, a Brit Hadashah, Yeshua fala que aquele que amar mais a seu pai e sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Isso quer dizer o quê? Que se teu pai e tua mãe fazem algo que vai contra a Torá, você não pode apoiar seu pai e sua mãe. Então, se você sabe, tem certeza que teu pai e tua mãe estão errados num aspecto da Torá, fazendo lashon hará das pessoas, fazendo mal às pessoas, algum desse tipo, daí não tem como se apoiar teu pai e tua mãe. E quando se não apoia, algumas vezes será visto como desonra. Mas nesse aspecto é mais importante estar conectado a Deus do que ao pai e à mãe. Só que a mitzvah de honrar pai e mãe tem a ver com honrar teu progenitor, aquele que te deu a vida, aquele que te gerou, que sem ele você não existiria. Então é importante aí você sustentá-lo na parte material e na parte espiritual. E quando não há como conviver com essas pessoas, com seus pais, então melhor é se afastar, porque se você for ter atrito e ficar brigando, então muitas vezes é melhor cada um viver a sua vida. Por isso que fala: e deixará homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Não pode deixar de dar atenção ao seu pai e sua mãe, mas tem momentos que não tem o que fazer, não tem acordo, não tem como, então é melhor se separar. Mas não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é a parte da mishpatim, que prolonga a sua vida. Então, se honrar pai e mãe, prolonga a vida. Mas tem uma outra mitzvah que tem a mesma recompensa. Se você pegar e ler lá em Devarim, Deuteronômio, capítulo 22, versos 6 ao 7. Quando encontrares algum ninho de pássaros diante de ti pelo caminho, numa árvore ou no chão,
com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos. Não tomarás a mãe estando com os filhos, mas deixará ir livre a mãe, e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que seja bem e prolongue os teus dias. Então essa parte, por exemplo, quando eu encontro um animal silvestre, um animal doméstico, qualquer tipo de animal, que esteja com uma ninhada, que esteja num lugar que não tenha dono. Então, às vezes uma floresta, alguma terra que não tenha dono. A princípio, pela Torá, qualquer animal, ovo ou filhote, poderia ser pegado para comer, para criar, para fazer o que quisesse com os ovos ou com os filhotes. Mas já o animal adulto, com os filhotes, não poderia adquirir. Você teria que espantá-lo, mandá-lo embora e pegar então os filhotes ou os ovos, se você quisesse, claro. Lembrando que não é um mandamento obrigatório. Mas pode deixar ali, se tiver os ovos no ninho e tal, você pode deixar, não precisa pegar. Mas se você quisesse, a Torá não proibia esse tipo de prática. A Torá não proíbe. Tá? Mas o que fala ali? Deixarás ir livre a mãe e os filhos poderás tomar para ti, a fim de que seja bem e prolongue os teus dias. Então a mesma recompensa de honrar pai e mãe está na mitzvah de enxotar a mãe do ninho e ficar com o filhote ou os passarinhos. Isso quer dizer o quê? Que um mandamento aí muito importante e muito difícil de ser cumprido, que é honrar pai e mãe. Lembrando que quando fala que é difícil, como os sábios nos ensinam a honrar pai e mãe, que tem vários detalhes de honrar pai e mãe interessante, né? Tem uma história até no Talmud que fala que uma mãe, ela cuspia no seu filho e o seu filho nunca levantou a voz contra ela. Lembrando que nesse caso era contra a honra dele e não contra os princípios da Torá, tá? Ele diz que ele nunca fez nada contra aquela mãe. Então os sábios vão ensinar vários aspectos de honrar pai e mãe, que em algumas minúcias é muito complicado, muito difícil. Agora, enxotar um animal silvestre, seja qual for o animal, e pegar os seus ovos, seus filhotes, podemos dizer, entre aspas, é moleza, é facinho. E a recompensa é a mesma. E enxotar a sua mãe do ninho é um huk, é um estatuto. E honrar pai e mãe é um mishpatim. Então as mitzvot, os mandamentos do Eterno, não são para ser discutidas, ou quando você entende que Deus, o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e que a Torá é a sua palavra, você ou tenta cumprir tudo ou vive uma vida secular, tá? Então você tem que escolher um dos dois. Quando você entende que Deus de Israel é o Deus verdadeiro e que a Torá é a palavra dele, é a árvore da vida, aqueles que nessa pegam, quando você já tem conhecimento das mitzvot, você não pode ficar escolhendo, vou cumprir essa mitzvah, que eu acho importante, e essa não vou cumprir. Então não pode ficar escolhendo. Então, o ensinamento de hoje é 3 mitzvot importantes: Edut, Mishpatim e Hukim. Testemunhos, juízos e estatutos. São as 3 categorias que as mitzvot são divididas. E você deve tentar cumprir todas aquelas que estão ao seu alcance, que estão direcionadas a você. Só um exemplo, quando falo direcionadas a você, tem mitzvah que é para mulher, tem mitzvah que é para homem, tem mitzvah que é por período, é sazonal. Então, aí depende, tá? Então, quando é o tempo de cumprir aquela mitzvah, quando você é a pessoa que está naquela categoria daquela mitzvah, então você tem que procurar cumprir para que você vá bem, para que teus dias prolonguem e também para que você esteja parte aí na vida eterna. A Torá é o caminho que nos mostra, é o estatuto, é aquilo que nos direciona a nossa vida. Sem Torá, nós não existiríamos. Sem Shabat, nós também não existiríamos. Então tem várias coisas que, se nós deixarmos de cumprir, a gente perde o nosso valor, perde o nosso foco, perde o caminho. Tudo bem? Então, muito obrigado a todos que me acompanharam. Espero que tenha ficado fácil aí o vídeo. E lembrando, não escolham as mitzvot. Procurem conhecer cada mitzvah e cumprir o mais rápido possível, principalmente
para mostrar que você é um servo de Deus e que você ama a Hashem, e também porque os mandamentos trazem bênçãos de toda a natureza, bênção espiritual, bênção material, bênção emocional. Obrigado, deixa aí de curtir, de dar um curtir, dar um like. Agradeço a todos aí que estão me acompanhando. Se Deus permitir, já em breve já soltarei mais algum comentário aí sobre a Parashá de Hukim. Desejo a todos uma boa semana. Shavua Tov, Ul Hitraot e até logo.